O rodízio funciona mais ou menos, quer dizer, no começo ele funcionou bem, porque ele restringiu o número de carros em circulação, então 20% dos carros saíram da rua imediatamente. Então, se eu não me engano, foi 97, o trânsito na época deu uma reduzida substancial. Só que o rodízio ele tem dois problemas. O primeiro problema é que ele afeta as pessoas igualmente. Então, a pessoa que precisa usar o carro, porque mora, por exemplo, numa área que não tem nem ônibus nem metrô, ela está tão sujeita ao rodízio e não tem opção quanto uma pessoa que mora do lado da estação do metrô. Ou uma pessoa que trabalha com o carro, que precisa usar o carro todo dia e o rodízio proíbe ela de usar esse carro, quanto uma pessoa que também poderia usar outro meio de transporte. O rodízio afeta as duas igualmente. Esse é um lado ruim do rodízio. Isso é uma coisa mais de curto prazo. No longo prazo, o rodízio tem um efeito perverso, que ele incentiva, por exemplo, família de renda mais alta a ter um carro do rodízio. Então, muita gente adquiriu um outro carro para o rodízio. Outra coisa é que a frota cresceu. E a frota cresceu, então 20% dos carros que saíam de circulação em 2007 é muito menos carro do que hoje. Hoje tem muito mais carro na rua, né? Ainda 20% saem de circulação, só que o número que sobra circulando é suficiente para congestionar. Então, nesse ponto, o rodízio não resolve mais o problema, né? Você tem trânsito mesmo com rodízio. No trânsito, no momento que for feita essa ampliação, deve ter uma redução, porque algumas pessoas que usavam o carro, que moravam na região da Anhangamelo, por exemplo, não vão poder usar o carro. Então vai ter esse efeito, como teve em 97. Só que os dois problemas que eu mencionei vão sobreviver. Quem mora nessas áreas quem tiver condições, vai adquirir o carro do rodízio, vão pensar na placa que vão comprar. A família tem dois carros, uma para um dia, outra para o outro. Então, com o tempo, o efeito do rodízio, ele cessa de existir e o trânsito volta. Então não vai, é só mais um paliativo para o problema aparecer no médio prazo, ele volta. Em algum sentido ele é parecido com o rodízio, que ele vai tirar uma parte da frota de circulação. Porém, ele não tem os dois problemas. Quem precisar usar o carro, por exemplo, quem mora numa região que não tem ônibus e não tem metrô, vai pagar para usar o carro, né? Quem tiver condição de pagar. Você não tem incentivo nenhum para adquirir um carro do rodízio, né? Você só paga e usa o carro naquele dia que você precisar. Então, o pedágio urbano resolve esses dois problemas. Eu acho que e não tem um efeito no longo prazo, se o pedágio urbano, por exemplo, acompanhar a inflação, do trânsito aumentar. O pedágio urbano vai ter um efeito mais duradouro. A vantagem dos parquímetros em relação ao pedágio urbano é que o pedágio urbano tem um custo político muito alto, porque ele, na verdade, as pessoas vão pagar para usar o carro. Então, na verdade, ele não existe por causa disso. Ele é politicamente ruim, então ele é uma medida impopular, a princípio. Nas experiências no mundo afora, a população não gostou no começo, mas depois todo mundo passou a apoiar, porque reduz o trânsito e, enfim, melhora a vida das pessoas. O parquímetro resolveria isso. É muito mais fácil politicamente fácil de você implementar. Quer dizer, quem não quiser sair de carro não vai pagar, se bem que o pedágio urbano é a mesma coisa. O parquímetro, você não está pagando para dirigir o carro, você não está cobrando do que gera o problema, você está cobrando de quem estaciona. Alguém que não vai usar o carro, mas na rua que ele mora, colocar o parquímetro, ele vai ter que pagar para deixar o carro estacionado. Não é a solução ideal, mas ele tem essa vantagem, ele é mais fácil de ser implementado. Talvez, pensando de uma maneira mais pragmática, talvez pode ser uma boa solução. Mas tecnicamente não é tão boa quanto o pedágio urbano. E como o parquímetro, no fundo, restringir estacionamento implica em você aumentar o preço de você estacionar o carro. Então, por exemplo, se você fala, mas eu não estaciono na rua, eu estaciono no estacionamento. Agora, se você restringir o estacionamento na rua, o preço do estacionamento vai aumentar, então vai ficar mais custoso. Tem uma outra alternativa que é uma alternativa mais de livro-texto de economia, que é você usar permissões, cap and trade, como eles fazem com poluição. Então você dá permissões para as pessoas dirigirem alguns dias, não para todos os dias, mas as pessoas podem comercializar essas permissões, teria um efeito exatamente igual ao do pedágio urbano. A vantagem desse sistema ou desvantagem para a prefeitura, é que ninguém pagaria nada para o Estado, nem para a Prefeitura. Quem precisasse usar o carro mais dias do que tem as permissões, comprariam permissões no mercado de permissões. Quem não precisa usar o carro, quem pode usar o transporte público, vende a permissão e ganha o dinheiro daqueles que forem. Então, pode ser muito bom, pode até ter um efeito positivo redistributivo, assim, né? Quem não quiser usar o carro vai ser incentivado, não vai ganhar dinheiro para não usar o carro. Esse é um aspecto bem legal. Essa, na verdade, é a solução que eu mais gosto, mas ela é mais
talvez não a mais fácil de ser implementada.